Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta Eucaristia, nesta casa da Virgem Senhora da Piedade, nossa Mãe. Queria acolher a Maria, que está fazendo 8 anos de vida hoje. É você, Maria? Você? Ai, gente, Deus abençoe, parabéns. Muito bem. Também tem familiares celebrando o 30º dia de falecimento de Lícia. Que Deus abençoe. Muita saúde e muita paz. A vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, sejam bem-vindos a esta comunhão espiritual. A vocês que nos escutam pelas ondas da Rádio América, agora FM 107.1 também, que assim nós possamos meditar a palavra de Deus desta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de novembro, em comunhão também com todos aqueles que são apóstolos, discípulos e discípulas do coração de Jesus. Nesta primeira sexta-feira, dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus. Amados, a liturgia da palavra, nós percebemos, sendo mais específico no Evangelho, aquele famoso confronto de Jesus com os fariseus. Mas dessa vez, Jesus estava na casa de um fariseu. E era sábado. Em primeiro lugar, nós devemos compreender que o sábado para o judeu era o dia do descanso. Logo, a mentalidade daquele povo judeu, mas também a própria lei, dizia que eles deveriam fazer o descanso. Ou seja, poucas atividades eram permitidas naquele dia. E assim, diante de Jesus, aparece um homem doente, um hidrópico, ou seja, um homem que estava com os tecidos cheios de água, que nós falamos barriga d'água, ou que os médicos vão falar que é em estado de anasarca, ou seja, cheio de água. Não consegue expulsar o líquido do corpo, mas fica inchado e vai inchando, inchando e inchando. Aquele homem estava doente e Jesus o cura. Mas aí temos 2 problemas. Primeiro, Jesus estava na casa de um fariseu, ou seja, de um homem conhecedor da lei. Em segundo lugar, era sábado. Não, na cabeça deles não se podia fazer curas no dia de sábado. E olhe lá, fazer alguma coisinha ali. Jesus vai e cura aquele homem. Olha, os fariseus eram os homens da lei. Mas aí havia um grande problema. Porque a lei não pode estar acima do ser humano. Por exemplo, as leis do Estado
a própria Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 88, ela não foi feita para algo a não ser ajudar o ser humano. Por exemplo, no seu artigo 5º, nós temos os direitos fundamentais, direito à saúde, educação, e por aí vai. Logo nós percebemos que a lei ela não foi feita como uma camisa de força, mas ela foi feita para ajudar o homem a viver aquilo que deve ser bem feito em sua vida. No aspecto jurídico-religioso, a lei mosaica ela foi feita para ser cumprida. Entretanto, todavia, contudo, aqueles homens conheciam demais a lei, mas viviam ela de forma cega. Ou seja, tudo deve ser feito ipsis literi, ou seja, ao pé da letra. E isto é o grande problema de todo ser humano. Por quê? Se nós queremos viver tudo ao pé da letra, nós seremos pessoas surtadas, desequilibradas, porque nós não iremos dar conta. Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser assim. Se o outro faz algo de outra forma, por mais que consiga chegar à mesma finalidade, está errado, porque tem que ser feito do meu jeitinho. São os vulgos perfeccionistas, ou aqueles que têm toque. Aqueles homens viviam assim. A lei deve ser feita para ser cumprida do jeitinho, daquele formatozinho bonitinho. Saiu daquele formato, está errado. E aposto que eles eram pessoas que sofriam muito. E até ouso dizer, toda pessoa que tem uma tendência ao perfeccionismo, toda pessoa que tem um excesso de toque, que quer fazer tudo de um jeitinho e não sabem ser contrariadas, são as pessoas que mais ficam doentes. Porque elas não dão conta de ver o contrário e aí vão guardando, e isso tudo gera doença. Indo mais ao fundo, chega até a dar câncer, ou seja, as células começam a adoecer. Os fariseus eram perfeccionistas. E assim Jesus mostra para aqueles homens que a lei foi feita para o homem. Que o homem está acima do dia de sábado, do dia do descanso. Nós não podemos viver, meus irmãos e minhas irmãs, de forma perfeita, onde tudo tem que ser do meu jeito, tudo está dentro das minhas mãos, as coisas têm que ser do meu jeito. Nós não podemos ser assim. Porque nós devemos também tomar consciência de que eu só sou responsável por aquilo que eu faço. Eu não consigo fazer com que os outros sejam iguais a mim. E isto, quem está dizendo e nos afirma, não é a teologia, não é a filosofia, mas isso quem nos diz é a própria psicologia, que a única pessoa que eu consigo mudar sou eu mesmo. O outro, talvez, olhando para a minha postura, consegue ser diferente. E assim nós olhamos para a palavra de hoje e percebemos a rigidez dos fariseus. A lei estava acima de tudo, acima até do próprio ser humano. E Jesus faz uma pergunta para eles: olha, vocês acreditam ou a lei permite curar em dia de sábado ou não? Qual foi a resposta? Silêncio.
silêncio. O silêncio, na verdade, eu tenho certeza que aqueles homens travaram os dentes assim, de raiva, para não responder Jesus, de ódio. Sabe quando a pessoa faz raiva na gente, a gente trava os dentes para não responder? Tenho certeza que aqueles fariseus fizeram da mesma forma, de ódio de Jesus. Esse homem vem na nossa casa, come conosco, ainda joga na nossa cara. Novamente, Jesus faz uma outra pergunta para eles. Olha, se um boi, ou até um filho de vocês, cai num buraco, num poço, num dia de sábado, vocês vão ficar de braço cruzado esperando o dia passar para tentar salvar aquele homem ou aquele animal? Novamente, a resposta daqueles homens foi a incapacidade de responder. Ou seja, eles estavam afixados na palavra, na escrita da lei, mas não conseguiam vivê-la. Assim nós devemos também tomar um grande cuidado para não vivermos os extremos na nossa vida, o laxismo e o extremismo. Não ser desleixado demais, mas não ser extremista demais. Uma boa dose de equilíbrio faz bem para todo mundo, porque nós sabemos muito bem que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Tomemos esse cuidado em nossas vidas, para que assim, nós ao olharmos para a lei de Deus, que nós temos os mandamentos, nós tenhamos a consciência de que a plenitude da lei é o amor. Logo, nós olhamos para a palavra e percebemos que Jesus é o Senhor do sábado. Ele perpassa o sábado. Ele perpassa a sua morte na sexta. E ele ressuscita, glorioso, no domingo. Dominus, do latim, significa Senhor. É o dia em que nós devemos rezar, devemos nos encontrar na nossa casa de fé, a igreja. As leis, os mandamentos, meus irmãos e minhas irmãs, não foram feitos para serem decorados. Como na minha catequese eu fui obrigado a decorar para fazer a primeira Eucaristia. Os mandamentos foram feitos para serem vividos na lógica do amor, da amorosidade. Pensem bem. Quem ama coloca outras coisas diante de Deus? Não. Quem ama rouba? Não. Quem ama mata? Não. Quem ama peca contra a castidade? Não. Quem ama desonra os pais? Não. Quem ama cobiça as coisas alheias? Não. A lei de Deus deve ser vivida na lógica do amor. Olhemos então para a palavra, para o Cristo que coloca aqueles homens em crise, cala a boca deles literalmente, para que eles parem de serem hipócritas, de serem rígidos demais. Eu acho que nós devemos ser como o bambu. O bambu, ele é forte. Ele é uma raiz. Ele cresce. E ele é rígido. Mas por crescer e não ser tão grosso, ele se torna flexível. E é por isso que as intempéries podem vir. As intempéries podem balançá-lo,
Mas por mais que ele é forte e rígido, ele enverga, mas não quebra. Que nós também sejamos assim. Não sejamos hipócritas. Não sejamos rígidos demais. Mas sejamos pessoas flexíveis, para que assim nós não nos tornemos pessoas cegas e doentes.